Olá, Igreja Missionária! Continuaremos a contar a história de nossa igreja, no longo destes 67 anos. Agora com a lembrança da igrejinha de madeira, localizada na rua Antônio Vendramin. Grandes coisas Deus fez por intermédio destes irmãos. Eu vim com 7 anos para a igreja missionária. E eu me lembro muito bem que a minha mãe se converteu, eu era o pastor Geraldo, Geraldo Classe, né, que era o pastor da igreja. E eu não lembro muita coisa de lá de baixo, mas da igreja missionária. Mas eu lembro que foi uma coisa que muito me marcou, foi a conversão deles, né, da minha mãe. Que a minha mãe, ela foi naquele culto que o pastor Geraldo tocava sanfona, e sempre tinha muito culto nas casas, e a casa da minha mãe era toda quarta-feira, depois que ela se converteu. E o meu irmão Francisco também, ele se converteu. Eu lembro que estava na casa bem para cima lá, o pastor Geraldo tocando sanfona e cantando, era um pecador, andava sem Jesus. E o meu irmão não gostava. Meu irmão não gostava. Ele colocava o travesseiro no rosto para não ouvir, e cada vez ele ouvia mais. Aí ele levantou e foi no culto e se converteu. Então eu lembro assim deles contando isso, né? Como eles se converteram. E foi muito importante. Eu lembro muito também da tia Maria. Começou lá na esquina da minha casa tinha uma árvore. A minha irmã convidava as crianças todas do bairro lá, e ela vinha com muita criança. Porque a tia Maria fazia o culto lá embaixo da árvore, e depois, quando chegava no domingo, a minha irmã era encarregada de trazer essas crianças para. E muitos se converteram por causa das crianças. Muitos pais vieram para a igreja. A irmã Lília, né? Até muitas pessoas vieram para a igreja e se converteram através das crianças que vinham e traziam eles. Começou com criança, né? Aham. Só com criança. A tia Maria, o irmão Matal, a irmã Mico, foi os fundador, começou a luta, né? Aí o dono da oficina era o Sérgio, né? Que era irmão da tia Maria. E dali passou para uma casa, madeira. Aí eles fizeram uma tendinha do lado da casa de madeira, continuou com as crianças. Através das crianças veio os pais, né? Que o pai vinha trazer as crianças, aí ia se convertendo através das crianças, né? Então, aí tinha meu pai, minha mãe, quando começou, a irmã Mitko, no Matsal, tia Maria era a professora da escolinha das crianças, né? Da minha mãe, né? Que foi, se converteu primeiro. Aí ela queria que todos os filhos dela se convertessem também, né? E a gente, tudo se converteu, saía para convidar o povo, trazia o povo, né? Que a minha família era grande, eram 8 pessoas, só o tio era 8, né? E aí eu vinha do sítio, ficava na casa dela. Aí cheguei um dia, ela falou, olha, a gente se converteu, que minha mãe era bem católica, né? E ela não queria saber aquele de jeito nenhum. Até admirei dela ter. Aí ela falou, se vier certeza de hoje vai ter um culto aqui na minha casa, que era aqui, né? Em Jardim T. E o pastor Geraldo. Eles não eram nem casados, certo? Ele fez o casamento de todos e foi quem ganhou a gente para Cristo, o pastor Geraldo. O pastor Geraldo, eu lembro ele chegando na nossa casa, ele vinha de bicicleta. Era 4, 5 horas da manhã, e ele, levanta, vamos orar, entendeu? Era assim. Aí a gente orava. E daí também tinha o pastor Cornélio também, que começou, só que ele ajudava o pastor no evangelismo. O pastor Cornélio também participou bastante. E ele tinha um carro, um Fusca, ele chamava as pessoas para o culto, sabe? Hoje vai ter culto em tal lugar.
e né, vai ser uma bênção e tal. Isso eu lembro bastante também. E daí toda quarta-feira, mas enchia lá, casa da minha mãe, né, no quintal, assim, eles faziam o culto, pastor Geraldo tocava. Nossa, era muito bom. A gente não via a hora que chegava, né, a hora de as crianças, né. E o pastor Geraldo pegava a gente no colo, sabe, e conversava e nossa, era uma benção aquele pastor. Tinha o culto à noite. Primeiro, quando a gente chegava, assim, tinha reunião de oração, tinha lá no fundinho, era um parquinho, né, que eles fizeram, que a gente se reunia. Quando chegava dia domingo, assim, os jovens saía para entregar folheto, fazer visita, trabalhava tudo junto, né. A Esté, a Ivona era sorteira esse tempo, que era a cunhada da Esté, né. E o filho do irmão Massal, que é o Mauro também, era uma turma de jovens, sabe. E era bem animado, viu. A missionária quando o pastor Geraldo, que ele era pastor quando eu aceitei Jesus, foi intermédio do pastor Geraldo, né. A igreja fui batizado ali, que me orientou, tinha o tanque, né, que eu fui batizado ali, aquele tanque ali. Ali fiquei congregando ali, né. Depois veio outros pastores, né, que passou por aquela igreja também. Ali Trabalhou muito ali. eu também trabalhei muito ali. Ali aquele teto ali, teto do mar, do pastor Mar, mandou chapar tudo de colher o teto, né. Chapei tudo de colher, aquele teto. Teve o mar que ele chapar tudo de colher. Agora mudou. Agora eles rebocaram, né, passaram o reboque, fazer limpeza. Eu gosto tempo, até hoje eu lembro, eu tenho saudade, né, eu não posso mais ficar no marca fácil, né. Eu tenho saudade daquela igreja, que eu trabalhei ali com amor, tem muito amor, Jesus, que esse primeiro lugar, né. A gente trabalha contente, né. Às vezes muito trabalho que fazendo força, parece que não gosta nem de trabalhar, vai trabalhar na marra, né. Pai Deus, eu mais Dorinha não. Fazer limpeza. A importância que se fa muito a nossa igreja ela foi muito importante. As pessoas falam assim: "Nossa, mas essa igreja, né, não cresceu, né, essa igreja", mas a nossa igreja, eu até falei com a Esther, estava falando com a Esther, nossa igreja é uma das igrejas que mais cresceu aqui. Só não muita gente que está na congregação cristã era da nossa igreja, por isso a minha sogra mesmo se converteu aqui, a minha cunhada se converteu aqui, depois foram para lá, né, mas continuam, né. E tem muita pessoa na congregação cristã, nessas outras igrejas, tudo tem pessoas que se converteram aqui. E é incrível porque a gente conversa com as pessoas lá, e eles falam: "Ah, foi na igreja missionária com a tia Maria, foi né, com tal pastor que eu me converti". A importância da igreja missionária, que é eu mesmo tenho muito amor naquela igreja, né, e a gente trabalhar assim junto, muito bom. A amizade, né, a é amor, né, e assim, as irmãs, irmãos, tudo, então a gente pegou, assim, é tudo família, uma família, né. Para mim é uma família, um irmão, né. Irmão na fé, mas de irmão assim, sabe, de chegada mesmo, né. A igreja missionária para mim é uma bênção. Até saí uma vez, né, fui para a igreja lá com o pessoal por causa dos meninos que foram para lá, eu fui atrás, meus filhos, né, mas depois voltei porque é um lugar da gente, né, você chega e sente em casa, né, muito importante. Eu sei que eles estão em outras igrejas, mas eles sempre vão lembrar disso tudo, né, igual a Grazi agora. É o tempo mais feliz que eu estou vivendo agora, eu falei. Eu acho que a minha família toda na igreja, né, mesmo que tá cada um numa igreja, mas o Deus é o mesmo, né. Não é muita gente que consegue, né. Então, da Grazi tá voltando para cá e, né, e o Henrique, todo o Marcelo, né. Então aí me dá aquela alegria, né, o dia que eles foram você apresentou eles ali na frente, tudo para mim foi uma alegria, né. Sei que a minha família inteira
se converteu aqui. Igreja Missionária de Paranavaí, há 67 anos, fazendo a diferença na cidade.